Bom dia e bem-vindas à Manhã Mulher, nossa revista eletrônica. Vamos começar o nosso programa com a doutora Kátia Haranaga, nos falando sobre a menopausa, o hormônio D3 e a queda de cabelo. Doutora, mulher na menopausa sem útero tem que tomar progesterona? Não seria tomar, e sim passar. Respondendo, toda mulher que retirou o útero, principalmente, ela precisa usar a progesterona base. Quando a gente escreve base, significa bioidêntica, quer dizer, ela tem uma mesma estrutura molecular. O que Deus colocou na gente, né, nós mulheres, nos homens, existe também essa estrutura no vegetal, no inhame, e a indústria, graças ao bom Deus, consegue nos ajudar com estudos científicos e fazer com que a gente conseguisse retirar de um vegetal a estrutura molecular e fazer com que ela fosse sintetizada para o nosso uso. Progesterona base significa que nós estamos utilizando um hormônio numa mesma intensidade que nós, seres humanos, estaríamos precisando. Então, quando nós retiramos o nosso útero, significa que a progesterona, sem dúvida nenhuma, ela é lembrada como progesta, né? Provida, aquele que faz o endométrio. Mas muito além disso, nós, homens e mulheres, precisamos da progesterona. Por quê? Porque ela mantém uma viscosidade pulmonar. O que é viscosidade pulmonar? Nós temos uma defesa nos nossos pulmões, onde toda vez que você inspira algo, alguma substância estranha, essa viscosidade pulmonar vai expelir, vai eliminar, protegendo o seu pulmão. Então, se você é uma pessoa que sangra muito, então significa que a sua progesterona está baixa, e aí você acabou desenvolvendo um mioma, que por sangrar demais, acabaram retirando o seu útero, você perde essa proteção pulmonar. Perdendo a proteção pulmonar, a viscosidade pulmonar, você fica mais suscetível, né? Com maior chances de pegar uma pneumonia, de ter processos pulmonares como asma, bronquite. Quer dizer que tudo relacionado a pulmão está relacionado com a progesterona? Sim. Olha que interessante. Por isso que um bebê, quando ele nasce, ele está cheio de progesterona e ele precisa respirar. É a diferença de estar entre o útero e nascer, sair. A progesterona, e aí fica interessante que nós tenhamos esse entendimento, ela não é somente um hormônio de útero, mas sim um hormônio que participa de uma vida humana, não somente para os pulmões, mas como produção de substâncias que evitam as dores, as prostaglandinas, como amortecedores articulares. Quer dizer, a gente podia ficar aqui um vídeo inteiro só falando sobre as funções da progesterona base, e é isso que é importante. E, novamente, por que transdérmico, pela pele e não via oral? Pelo simples fato que a gente sempre pensa na biodisponibilidade, quer dizer, o quanto eu vou estar tomando ou passando, e isso vai ser entregue para os meus órgãos, porque o objetivo é sempre que os órgãos pulmão, cérebro, coração, que todos os órgãos recebam esse hormônio que eu estou colocando. Quando eu tomo pela boca, eu vou perder muito desse produto, desse hormônio. Vai chegar pouco para o meu coração, para o meu pulmão, para o meu útero, para o meu músculo. Vai chegar pouco. Por quê? Porque a passagem pelo fígado faz com que isso aconteça. Quando eu passo pela pele, é pele, linfa e já vai para os órgãos. Quer dizer, eu entrego praticamente tudo aquilo que eu estou passando. Se eu passar a progesterona base 50 mg, eu vou entregar 50 mg de progesterona base. Então, existem essas diferenças que muitas vezes, né, vocês não entendem, mas elas existem. Isso se chama biodisponibilidade. Progesterona é do bem? Sim, na dose certa e na indicação correta. Agora a gente vai para uma pergunta que eu oriento vocês a procurarem no nosso canal os vídeos falando sobre a vitamina D3, né, ou a vitamina D. Vitamina D ou vitamina D3, inclusive isso era uma pergunta, doutor, eu uso a vitamina D ou a vitamina D3? É que o correto falar em termos de prescrição médica é vitamina D.
Então, é nesse sentido que é a mesma coisa. Então, quando vocês ouvem vitamina D ou vitamina D3, ok? Falar do D3 para o geral é só para saber que ela não é a D2 do vegetal, e sim que ela é necessária em termos de oleosidade. Ela precisa ser uma conversão que se transforma em vitamina D3. Mas ok, escutem essa pergunta. Eu fiz tratamento de câncer, agora estou fazendo acompanhamento para tomar vitamina D3, uma interrogação. A ginecologista me falou que não posso com nada de hormônio. É verdade? Então, minha linda, nesse caso aqui, a gente tudo tem nome e sobrenome. Então, não sei se foi perguntado para a sua ginecologista, mas o hormônio vitamina D, e aí eu até me alegro pela ginecologista saber que a vitamina D3 foi denominada vitamina, mas ela é realmente um hormônio. Só que ela não está nessa categoria onde o ginecologista está com uma paciente em tratamento de câncer e eles inibem, né, a presença de qualquer câncer hormonal. E aí eu não vou colocar a minha opinião aqui, mas não é nesse caso. Por quê? Porque a vitamina D3, ela é sim um hormônio, então o excesso dela vai ser excretado pela bile, pelo cocô. Nosso corpo utiliza como o maior regulador do nosso sistema imunológico. Quer dizer, olha que bacana. E eu gosto de uma vitamina D3 no sangue acima de 90, ok? Acima de 90. Quando a vitamina D encontra umas células, e a gente, todo dia eu ou você, nós temos células defeituosas ou células cancerígenas nascendo na gente, tá? Então a vitamina D3, estando acima de 90 no nosso sangue, ela vai reconhecer aquela célula que está com defeito, aquela célula que está mutante, e ela vai mandar morrer. É assim, ela fala para o sistema imunológico, fala para aquela célula que está com defeito morrer. Vai embora, chama apoptose. Então, isso é muito importante no nosso dia a dia, por isso que ou você toma diariamente 15 minutos de frente, né, com 180% de roupa no corpo, 15 minutos de frente, 15 minutos de trás, de preferência do sol do meio-dia às 14. Então, diariamente você toma esse tipo de sol e aí equivale a você produzir 10 mil unidades por dia, tá? Lembre-se de proteger a face e o dorso de mão, só para não ter manchinhas mesmo, mas ou nós ingerimos. Então, o mínimo orientado para você ou para as minhas pacientes é 10 mil unidades por dia. Eu, Kátia, tomo no mínimo 20 mil. De verdade, eu tomo 40 mil. Mas nós fazemos assim na clínica, é de 10 mil a 15 mil ou 20 mil. Quando é que eu começo com 10 mil? Pacientes acima de 50 quilos. Se ficar acima de 65 quilos, 15 mil. E acima de 80, 20 mil unidades diárias. Lembre, a vitamina D3, ela regula o nosso sistema imunológico. Ela faz com que desapareçam, que morra as células que estão com defeitos. Então, ela é maravilhosa, pode usar. E agora uma pergunta que é a queixa de muitos consultórios e aqui também, sobre queda de cabelo. Ela diz assim, doutora Kátia, queda de cabelos é falta de quais vitaminas? Vamos lá. Temas bem interessantes, né? Sem dúvida nenhuma, raciocinem comigo, quando a gente fala de cabelo, unha e pele, ela é sempre considerada pelos órgãos ditos primordiais, necessários, como coração, cérebro, pulmão, fígado, como órgãos de decoração secundários. Quer dizer, se uma pessoa está desnutrida, ela acha que ela come saudável, mas ela come lanche, macarrão, só um arroz e feijão, não come verduras, não come frutas, quer dizer, é uma pessoa que acaba ficando mais inchada, inflamada e não tem os nutrientes, sem dúvida nenhuma. Um dos itens importantes vai ser um cabelo mais fraco, mais quebradiço. A unha também, ela não tem força para crescer, ela se lasca. Então, sempre pensar em vitaminas para um cabelo, para uma pele saudável, a tríade, né? Um zinco quelado, um magnésio quelado e um selênio quelado. Eu sempre falo isso para todos vocês. Uma célula, para ela ser feita, né, para ela ser criada pelo nosso corpo, ela precisa de no mínimo 45 nutrientes conhecidos até hoje, porque
Daqui a pouco a gente descobre mais um. Mas imagina, 45 nutrientes. E esses nutrientes estão em frutas, verduras e legumes crus, o mais crus possíveis, nos grãos. E pergunta se nós estamos tendo hoje uma alimentação de verdade, com comida de verdade, no almoço ou na janta. Então, a desnutrição, ela fala em primeiro lugar, estou precisando sim de minerais. Repor, suplementando as vitaminas externamente sem se alimentação, ajuda? Ajuda, porque hoje em dia, mesmo os nossos nutrientes ditos alimentos de Deus, eles estão sendo tão rapidamente confeccionados, né, produzidos, que eles acabam empobrecidos também desses minerais. Então, queda de cabelo é um primeiro sintoma de que você precisa mudar o seu estilo de vida. Finalizando aqui, esse Kátia Responde. Todas as perguntas que vocês me encaminham, eles são importantes porque eles fazem com que eu faça um raciocínio diferente para cada um. Então, meu muito obrigado e me aguarde no próximo Kátia Responde. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente vai falar sobre equilíbrio e tonturas na terceira idade. Não sai daí. Agora o Jornal Diário Campineiro, o impresso de maior credibilidade em Campinas, também está na sua TV. Sintonize na TV Diário, canal 8 da NET Claro, em Valinhos, Vinhedo e Louveira. Acompanhe nossa programação com entrevistas exclusivas com políticos e personalidades da região, bate-papo com celebridades e o Manhã Mulher, um programa pensado especialmente para todas as mulheres. Diário Campineiro, trazendo a informação que você confia, agora também em sua TV. Agende sua visita hoje e dê o primeiro passo para uma vida equilibrada, saudável e elevada. Estamos ansiosos para recebê-los. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. E amanhã Mulher tá de volta, agora com a doutora Elisângela Chaves, nos falando sobre equilíbrio e tontura na terceira idade. Hoje nós vamos falar sobre tontura e equilíbrio em idosos. A tontura, que é a sensação de desequilíbrio do corpo, é um sintoma bastante frequente em idosos e está associado a algumas particularidades do processo de envelhecimento. Ela pode ter diversas causas, como, por exemplo, queda de pressão, arritmias cardíacas, desidratação, diabetes descompensado ou mesmo depressão e ansiedade. Ou seja, nem toda tontura é uma labirintite. A labirintite, na verdade, é a inflamação que ocorre em uma estrutura interna do ouvido, chamada de labirinto, e que leva ao quadro de vertigem, com sensação de cabeça rodando, de náuseas e perda de audição. A primeira particularidade que ocorre com o envelhecimento é a fragilidade osteomuscular. A musculatura não se contrai da mesma forma, os ossos se desgastam e diminui a deposição de cálcio, ficando mais fracos, inclusive aumentando o risco de quedas e fraturas. A musculatura se torna mais fraca, gera maior dificuldade no andar e no equilíbrio. E sendo assim, a primeira dica importante é: faça atividade física. Por mais simples que seja o exercício, vai te ajudar a preservar massa muscular e dessa forma melhorar a marcha e o equilíbrio. Exemplo simples: fazer movimento repetitivo de levantar e sentar da cadeira de 10 a 15 vezes, levantar pequenos pesos improvisados no ambiente domiciliar com garrafa PET e areia, ou mesmo atividades como musculação, pilates, ginástica funcional e Lian Kun, que ajudam no fortalecimento muscular, no fortalecimento ósseo e na manutenção do equilíbrio. A segunda particularidade no idoso é o estado emocional. Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar as perdas, as mudanças corporais associadas ao envelhecimento. E isso acaba trazendo prejuízo na saúde mental, como a autoestima baixa, a depressão, a ansiedade e, como consequência, interferindo também na saúde física, com sintomas como tontura, desequilíbrio e quedas. Lembrar que envelhecer é um privilégio e que, apesar das alterações físicas, é possível preservar saúde, autonomia e independência. A terceira particularidade no idoso são as alterações no metabolismo.
Com o passar dos anos, os órgãos não funcionam da mesma forma. E por conta disso, as taxas e níveis no sangue vão se modificando, como alterações na função renal, alterações na função do fígado e alterações nos hormônios tiroidianos. Essas alterações no sangue que levarão ao labirinto a ter um mau funcionamento. Por isso, é importante manter segmento médico, realização de exames periódicos, a fim de monitorar e prevenir complicações. A quarta particularidade no idoso é a alimentação. Muitos idosos apresentam uma alimentação pobre em fibras, rica em gorduras, carboidratos e um excesso de açúcar refinado. Esse padrão alimentar inadequado, pobre em vitaminas, prejudica também o funcionamento do labirinto. Além disso, os idosos tendem a ingerir pouca água ao longo do dia. Somando-se a isso, o fato de já apresentarem uma quantidade de água corporal muito reduzida quando comparado a um adulto jovem, em decorrência também das alterações do envelhecimento. E isso tudo pode levar o idoso a um quadro de desidratação. E por fim, a quinta particularidade no idoso é o que chamamos de polifarmácia, que é o grande número de medicamentos que os idosos usam, tomam diariamente várias medicações, pode haver interações medicamentosas entre elas e muitas vezes uso de medicações inapropriadas para um organismo de um idoso. Todas essas medicações juntas podem levar à sonolência, à queda de pressão e à tontura. Então, fica a dica final. Na recorrência de tontura, procure seu médico, faça exames periódicos a fim de identificar a causa da tontura e evitar complicações como quedas, com fraturas ou outras lesões mais graves. Durante essa semana, vamos acompanhar um bate-papo com a terapeuta energética Camila Duran sobre os oráculos e cartas do baralho cigano. Então vamos acompanhar a primeira parte desse bate-papo. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oráculo. Explica aí para o pessoal de casa o que é o oráculo, afinal. Oráculos, eles são métodos onde a gente faz um tipo de previsão. É um tipo de lugar onde você faz uma consulta para entender melhor o que está acontecendo no seu campo eletromagnético. E se a gente puxar um pouquinho lá para trás durante a história toda, a gente vê que existe uma questão de você olhar para modos como era na Grécia, no próprio Egito, na Roma. Sempre vai existir algum tipo de oraculista, sempre tem alguém ali que tenha uma resposta da onde o imperador ou o comandante vai buscar algum tipo de resposta. Então o oráculo, ele é para prever o futuro? Ele é um tipo de previsão, não necessariamente para o futuro. Ah, ele pode ser do presente também. Presente, passado e futuro. Ah, muito legal. O passado também? Passado também. Que legal. E o oráculo, ele envolve só cartas? Então, por exemplo, a gente tem o tarô, pelo menos o que eu conheço seria o tarô. Tem outros tipos ou é só o tarô? Oráculo, existe o tarô, existe baralho cigano, runas, tem o cafemancia, né? Que a gente sabe da borra de café, que é muito conhecida também. Tem um que não é tão conhecido assim, como as conchas. O método de tirar uma resposta, uma previsão nas conchas, ele é um pouquinho mais do povo do deserto. Mas isso conchas ou búzios? Existem os dois. Ah, tá. Tem as conchas e tem os búzios, são coisas separadas. São coisas separadas. Legal. Tem alguns tipos de oráculos que eles são coisas para você tirar uma resposta rápida no dia a dia. Por exemplo, eu trouxe aqui que ele é um oráculo voltado para você saber qual é o tipo de chakra que você precisa equilibrar naquele momento. Que legal. Mas existem oráculos só de uma resposta rápida, oráculo de anjo, que você pode considerar como uma carta do dia. Tem oráculos que são cartinhas mesmo que você pode ir fazendo dentro da sua casa. Então eu escrevi várias frases motivacionais e tudo mais, e isso virar o seu próprio oráculo. Ah, que legal. Então é para alguma coisa para ir, que você pode fazer no seu dia a dia também, que também serve para o dia a dia. Isso. Muito legal. E eu vi que você trouxe várias coisas aqui pra gente. Mostra um pouquinho, né, de cada baralho, o que cada um faz, né, e das conchas também. Eu vi que tem vários tipos de concha, tá bem legal. A nossa mesa tá recheada aqui hoje. Então, por exemplo,
Aqui a gente tem um tarô. O tarô seria o convencional, né? Aqui a gente tem o que chamamos de baralho cigano. Eu tenho 3 aqui. Os 3 aqui são ciganos. São ciganos. E aí a gente tem esses tipos de oráculo. Esse daqui é o que eu falei, que é o outro tipo, que esse fala sobre os chakras. Tá. E aí temos o Búzios também. O Búzios são essas pedrinhas, são as conchinhas fechadinhas. Isso mesmo, mais fechadinhas. E o outro é as conchas. As conchas mesmo, que essas daqui são todas naturais. Todas pegadas na praia mesmo. E qual que é a diferença entre a leitura de Búzios e a da concha convencional? Então, a leitura dos Búzios, eles, na verdade, assim, os Búzios surgiram através de leituras feitas na matriz africana. Ele é um tipo de oráculo, então, regido, né, pelos orixás. Então, normalmente você encontra o tipo de jogo de búzios dentro de casas de terreiro, casas de religião de matriz africana. Então, tanto Umbanda quanto Candomblé. Mas existe também o método retirado através das conchas. As conchas, elas são um método muito antigo onde alguns egípcios retiravam a sorte durante a sua passeada, né, no deserto. E aí eles cavavam uma mesa dentro da areia mesmo e ali virava as conchas para retirar. Então, do mesmo jeito que os búzios normalmente você pega assim, chacoalha na mão e joga, as conchas também. E aí se fazia dentro das cabanas para você poder trazer as respostas. E todos eles servem para tanto ter respostas do passado, presente e futuro, qualquer deles. Qualquer oráculo. Muito legal. E qual seria a diferença entre os baralhos? Por exemplo, você falou que tem 3 baralhos ciganos, mas qual que é a diferença de cada um deles? Eles, na verdade, só tem a diferença de quem teve a ideia de fazer o desenho. E alguns, eles, por exemplo, esse daqui tem 2 cartas de número 1, 2 cartas de número 2 e 2 cartas de, acho que mais 2 números, né? Mas esse daqui é apenas um desenho diferente. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas amanhã a gente se encontra novamente para muito mais dicas para todas nós mulheres. Um grande beijo para você e um ótimo dia!